Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje que nós estamos num dia um pouco chuvoso, né? Fazendo a lua nova do signo de Gêmeos, que vai ser no dia 10 de junho, às 7h52, horário de Brasília, e vai coincidir novamente com um eclipse, só que dessa vez é um eclipse solar anular. Como vocês sabem, os eclipses acontecem aos pares, né? Então, normalmente, quando a gente tem um, 15 dias depois a gente tem outro. Às vezes, até um terceiro, 15 dias depois. Por exemplo, ano passado aconteceu nessa época de ter 3 seguidos, né? O fenômeno vai ser visível no hemisfério norte, desde o Canadá e até a Rússia. E com uma magnitude de 0,9435. Ou seja, o disco do Sol vai ser tampado pela passagem da Lua entre o Sol e a Terra, né? Então a Lua tampa o disco dele e sobra um fiozinho em volta, ou seja, não tampa inteiramente, um pouquinho menos. Por isso é 0,94 de magnitude. Um eclipse ocorre sempre, né, que esses 3 astros, Lua, Sol e Terra, estão alinhados, de tal forma que o Sol ou a Lua acabam sendo ocultados. No caso do eclipse solar, é a Lua que se interpõe entre o Sol e a Terra, né? Ocultando o nosso astro-rei, o presente, a consciência, a luz e a própria vida. Com isso, o que acontece, né? Alguns fatos, hábitos, atitudes, comportamentos, experiências, vivências e pessoas do passado tendem a retornar, né? Porque como o presente está ocultado, a Lua é que acaba ganhando, digamos, essa disputa entre o passado e o futuro. Então, essas experiências anteriores, elas tendem a voltar com força total, pedindo a revisão de alguns assuntos, né, que precisam ser revisitados. Normalmente a gente acha que eles já estavam superados, e é claro que cabe a nós nesse momento escolher se a gente vai querer reeditá-los, revisá-los, revisitá-los, né, ou não. Ou se é hora de mudar de hábitos, de mudar de atitudes, de mudar de direção, de pensamento, né, de uma vez por todas. Por ocasião de um eclipse, os nodos lunares também estão fazendo parte do evento. Os nodos lunares são 2 intersecções que acontecem entre a órbita da Lua e a órbita do Sol. A qualquer momento a gente tem esses 2 pontos, mas quando é lua nova ou lua cheia, a gente costuma ter um deles prevalecendo. Na lua nova é o nodo norte, que está ao lado do Sol e que prevalece. Na lua cheia é o nodo sul, que está do lado da Lua e que prevalece. Na mitologia hindu, são muito importantes os nodos, né? Porque os nodos também falam de aspectos kármicos, como dizem os hindus, e eles chamam esses 2 nodos de Ketu e Rahu, ou de cabeça de dragão e cauda de dragão. Lembrando que o dragão para eles é justamente esse karma, né, que pode nos capturar novamente. O nodo que aponta para o norte é, na verdade, para onde a gente deve ir. Ele nos mostra um destino, uma experiência de vida, alguma coisa a ser aprendida. Ou o que a gente também chama de Dharma, né? E o nodo sul é aquilo que a gente, na verdade, conhece muito bem e tem tendência a repetir, justamente porque é um pouco de um piloto automático, alguma coisa que a gente tende sempre a revisitar, né? O nodo sul, então, é chamado também de karma, ou das ações, dos hábitos, das atitudes e dos comportamentos automatizados, repetitivos, né, que a gente tem. Que não necessariamente é negativo, porque pode ser que os nossos hábitos, atitudes e comportamentos que são repetidos sejam até muito felizes, muito positivos. Mas, de qualquer modo, é no nodo norte que está o nosso caminho de vida, o nosso destino espiritual, sobretudo, e os nossos novos aprendizados. A sombra que justamente é projetada pela Lua sobre a Terra, no caso do eclipse solar, ou
a sombra da Terra sobre a Lua, no caso do eclipse lunar, são, na verdade, a disputa, né, entre o passado e o futuro, ou entre o Dharma e o Karma. E é quase impossível a gente imaginar que de uma sombra possa surgir alguma coisa positiva. Mas às vezes até surge, viu? Por incrível que pareça, né? É comum também a gente ver que essa sombra da Lua, ao passar sobre os países, normalmente é onde nos próximos meses a gente vai encontrar os maiores desafios. No caso desse eclipse solar em especial, que é uma lua nova em Gêmeos, ele vai acontecer entre o segundo e o terceiro decanato do signo. Então, ele afeta, em especial, as pessoas nascidas no final do segundo e no começo do terceiro decanatos. Mas também, além de Gêmeos, de Sagitário, que é o signo oposto, e dos dois que também quadram esse eixo, ou seja, Virgem e Peixes, né? E a gente teve justamente, né, no último, que foi um eclipse lunar, os mesmos 4 signos envolvidos, sendo que isso estava acontecendo no início de todos eles. Agora está acontecendo do meio para o final. Então a gente recomenda, né, que perto de um eclipse a gente não esteja vivendo nenhuma situação que esteja assim muito tensa, muito próxima dos seus limites, beirando, né, alguma crise. Porque, normalmente, a quantidade de energia dispersada num eclipse acaba intensificando, enfim, os fatos e as experiências que a gente estiver vivendo. Então, é sempre melhor que a gente não esteja com a corda no pescoço, tá? Os efeitos de um eclipse podem começar até um mês antes, né? E podem perdurar até 6 meses. Para os outros nativos, né, que não estejam pessoalmente envolvidos, é uma lua nova como qualquer outra. Então a gente sempre verifica onde isso está acontecendo no nosso mapa e é ali que a gente vai começar novas etapas, plantar novas sementes, inaugurar projetos e etc., para serem desenvolvidos ao longo deste ciclo, ao longo deste mês. Falando agora um pouco sobre o mapa da lunação, os luminares, então, estão juntos, estão em Gêmeos, né? E estão na casa 12 do mapa dessa lunação e estão formando também uma trinca com Mercúrio, né? Bastante estreita e vocês sabem, Mercúrio está retrógrado. Então, é lógico que esse próximo ciclo nós vamos ter bastante desafios, infelizmente, porque a casa 12 é uma casa pública, é uma casa que a gente até chama também uma casa do karma, entre aspas, né? E o fato do Mercúrio estar tão próximo significa que a gente tem que dar bastante atenção aos dados, aos fatos que estiverem nos acontecendo nesse momento, porque, sem dúvida, é preciso que a gente cheque os dados e fatos, porque há tendência a erros, há tendência a enganos, há tendência a ilusões. Além disso, a trinca ainda vai estar em tensão com Netuno. Imaginem, o Netuno é aquele planeta que costuma nos turvar a vista quando está numa situação tensa, né? Fazendo com que a gente possa se iludir, se enganar, ter fantasias, dourar a pílula, tapar o sol com a peneira, né? As nossas percepções ficam sempre difusas quando o Netuno está envolvido de forma tensa. Então, convém manter os olhos bem abertos, manter os pés no chão, manter a atenção e o foco nos planos e nos projetos que a gente concebeu antes da lua nova. Outra coisa que também é muito bom é a gente não prestar muita atenção em conversa fiada, né? Porque no Mercúrio retrógrado a comunicação, as informações, os dados e os fatos não são exatamente aqueles que estão sendo apresentados, né? Então é bom também a gente desconfiar. O setor 12 é ainda aquele setor em que as coisas não estão prontas, né? Um setor que ainda está sendo gestado, algo que ainda está sendo finalizado para vir à tona quando atravessa o ascendente. Então, algo que ainda não está pronto para nascer, algo que ainda não pode ser inaugurado e que está para vir à tona. Então, esse é um setor que nos propõe uma certa incógnita, inclusive, né? Porque a gente realmente não sabe para onde as coisas vão se desenvolver. E como é um setor público, há inúmeros exemplos e experiências que todos nós estamos vivendo que podem justamente nascer de um jeito ou de outro.
né? Então, por exemplo, todo o processo de vacinação, que a gente ainda não sabe muito bem quando termina, como vai se dar esses próximos meses, né? Outra coisa, como será que vai terminar essa CPI da Covid, né? Como será que as taxas de transmissibilidade, quando será que as taxas de transmissibilidade serão amenizadas e dominadas e controladas? Então, são uma série de perguntas, né, no âmbito social e público que não têm resposta ainda e que podem se desenvolver e se desenrolar de maneiras muito surpreendentes. Fora o fato de que não são poucas, né, as tentativas de uns e de outros de nos enganar, né? Então a gente tem que ficar realmente com os olhos bem atentos. O único enlace positivo da trinca é uma relação que está estabelecendo com Saturno. Então estamos num signo Gêmeos, que é um signo de ar, Saturno também em Aquário é um signo de ar, né? Então é ele que pode, na verdade, dar uma certa continência, dar um certo direcionamento, dar um certo equilíbrio, né, para digamos, essa configuração meio caótica que essa lua nova está tendo. A única coisa é que o Saturno está na casa número 8, que é uma casa crítica, que é uma casa de endividamentos, que é uma casa também de karma, né? Então é chato e até insistir nessa palavra, mas eu acho que para todos nós está muito claro que é isso que nós estamos vivendo, né? Então pode ser que o Saturno consiga, de qualquer maneira, inibir um pouco as possibilidades mais caóticas ainda que possam vir a acontecer. Esse posicionamento dele, então, pode estar nos mostrando uma intensificação da crise econômica, né? Se é que ainda pode ficar pior, e também nos alertar quanto à possibilidade de mais endividamentos, como já falamos. Outra tradução que a gente pode fazer também do Saturno na casa 8 é que o imaginário coletivo está muito assustado, está temeroso, né? E está medroso do que está vivendo. A Lua, por sua vez, é a regente do ascendente que está em Câncer, né? E ela representa, como a gente sabe, sempre o povo, mas nesse caso específico também os públicos de mais vulnerabilidade, como mulheres, crianças, jovens, né? Que estão em situação de maior vulnerabilidade. A presença de Vênus no ascendente tenta amenizar a situação, prometendo que ao longo do ciclo as coisas podem vir a melhorar e que a gente pode até vir a ter surpresas e imprevistos positivos, né? Uma vez que a Vênus está conectada a Urano, que é o novidadeiro, né, do sistema solar. Mas a nossa querida Vênus vai estar em aspecto tenso com Quirón, que vocês sabem representa justamente, né, a doença. E o Quirón está numa posição de destaque lá em cima, no meio do céu, fazendo essa tensão com ela no ascendente, acentua, né, que esse público, mulheres e crianças, além das puérberas, né, ou seja, aquelas que acabaram de dar à luz, são o público que no momento está com um nível de vulnerabilidade maior. O Sol rege a casa das finanças e dos recursos, né? E, de certa maneira, confirma o que Saturno já vinha nos avisando, que a crise econômica pode se intensificar e que a escassez de recursos também. E o Mercúrio, que rege a própria casa 12, né, por estar retrógrado também, está nos falando novamente da vulnerabilidade, dessa vez dos jovens, dos adolescentes, né, das pessoas que estão em contato com o público e com a própria, enfim, doença, na medida em que se expõe mais. Por exemplo, um público que vem sendo muito exposto são os motoqueiros, né? E tem gente de tudo que é idade, mas a grande maioria são de meninos jovens, né? E também o Mercúrio rege a casa 3, que é justamente a casa da comunicação, da educação, do conhecimento, do comércio e do deslocamento. Então, novamente, esses públicos que estão aí na rua e que são aqueles que, enfim, estão distribuindo as coisas para as pessoas, fazendo as entregas, enfim, dos alimentos, dos supermercados e etc.
estão em bastante risco, né? Então, esses públicos deveriam ter muito mais atenção, né, das autoridades e etc., porque eles precisam ser vacinados o quanto antes. Vejam como essa trinca, né, quer dizer, Sol, Lua e Mercúrio, já estão nos dando inúmeras informações, né, de como a gente está num momento realmente aí meio crítico e divisor de águas, né? Então vamos dar atenção, né, para todos esses assuntos, porque as coisas realmente não são como parecem. E a gente tem duas duplas, né, que estão se degladiando. Uma delas é Marte com Plutão, que já tínhamos na fase passada, né, que estão, enfim, se enfrentando um ao outro, e isso se traduz pelas diversas disputas, desavenças, litígios, dois lados da mesma questão, dois times, dois partidos e etc., né? Aliás, não tem sido poucas as manifestações que a gente tem visto, justamente por conta da sociedade estar rachada, basicamente, né? E outros exemplos que a gente encontra mundo afora, né? Inclusive guerras. A outra dupla que continua em tensão é Saturno com Urano, aquela velha, né, disputa que vem vindo já desde o começo do ano, entre o velho e o novo, entre o que fica e o que vai, entre o passado e o futuro, né? Então ainda são duas duplas bastante tensas, né, que nos põem um pouquinho em estado de alerta. E por fim, né, vamos prestar atenção porque parece incrível, né, como o céu vem se repetindo. E parece que ele justamente está querendo nos dar essas informações do quão importante é esse momento que a gente está vivendo, de como estamos pessoalmente e socialmente envolvidos num momento que é super crítico e que pode nos conduzir para o céu ou para o inferno, né? Então é preciso que a gente preste bastante atenção em tudo que a gente está vivendo, aprendendo e compartilhando, né? E se a gente não for fazendo escolhas e não for tentando, de alguma maneira, desembaraçar esse nó, esse caos, né, no qual a gente se encontra, tenho certeza que o céu vai continuar batendo na mesma tecla. Então, gente, aí está o nosso próximo ciclo. Eu desejo a todos que não deixem de checar aonde está acontecendo essa lua nova nos seus mapas de nascimento, porque é ali onde a gente vai ser convocado a prestar mais atenção, a plantar novas sementes e a desenvolver projetos novos, né? Então, por isso mesmo, eu convido vocês a entrar no site, a conferir o texto dos seus signos solares e ascendente, que pode dar dicas pessoais, né, a respeito de como desenvolver esse próximo ciclo, e também conferir como é que o passo dos planetas vai evoluir nos próximos dias, né? Porque sempre ele nos propõe outras possibilidades e outros cenários, ok? Então, um grande abraço para todos, uma boa alunação e até breve. Tchau! E outro exemplo de evento de Casa 12 foi a incrível e enorme manifestação popular do último dia 29 de maio, em que vimos o povo nas ruas de todo o Brasil pedindo para parar de ser enganado. Isso foi bárbaro, né, gente? Que parece que finalmente nós podemos afirmar que nós estamos acordados, espertos, unidos e reagindo para virar o jogo. Maravilhoso!